Muito bem. Nós estamos estudando aqui um texto de maio de 66, né? Revista Espírita, maio de 66, no capítulo, na seção Dissertações Espíritas. Vocês começaram semana passada, eu não estava aqui, mas vocês começaram a Aquiescência à Prece, né? Um ditado ali que foi psicografado pela médium senhora D. Então, ele está falando da prece aqui, vocês começaram, fizeram a primeira parte, só para a gente poder se alinhar aqui, né? Ele começa ali colocando que a gente imagina quase sempre que o que a gente pede na prece deve se realizar, né? Como se fosse um milagre. Então, o Espírito começa falando isso ali, e pontuando que essa é uma crença errônea, né? Que ela é fonte de uma porção de práticas supersticiosas ou até de negação da eficácia da prece. Então, ele já começa falando aqui que essa posição nossa de fazer uma prece, querer que ela seja atendida quase que milagrosamente, ela cria esses dois problemas aí. Essa fonte de práticas supersticiosas ou a negação ali da sua eficácia ali. Depois ele vai nos dizer aqui que para prevenir a gente contra o erro ali, ou contra o exagero dessas duas ideias, né, ele vai propor algumas explicações ali sobre essa aquiescência da prece. Então, ele justifica ali o texto dele, e ele vai pontuando aqui que a primeira coisa que interessa nessa questão da prece é que Deus não altera em momento nenhum e não suspende para ninguém nenhuma das suas leis que regem o universo. Então, começa por aí. Então, não adianta a gente pedir algo em uma prece que vai ter que fazer uma alteração em alguma lei, lei geral do universo ali. Não vai acontecer, não adianta a gente querer que isso se faça. E ele dá um exemplo aqui, por exemplo, de pedir o retorno à vida de um ser que já desencarnou. Então, houve um desencarne ali, a gente quer, na prece, que Deus retorne esse espírito àquele corpo. Isso não vai acontecer, porque isso seria uma alteração nessa lei que rege o universo ali. Depois ele vai trazer um outro item ali que ele coloca como não menos importante, não menos certo, que também normalmente não são atendidos pedidos fúteis ou inconsiderados. Então, aquelas coisas que não têm relevância nenhuma também não vão, provavelmente, ser atendidas através da prece ali. Mas sim que a prece, aquela que é pura e desinteressada, ela vai ser escutada e vai ser levada em conta a intenção daquele que está fazendo a prece. Então, é importante isso aqui. Ele faz uma consideração aqui, falando dessas leis gerais, né, posicionando aqui que o homem ele vai ali ser regido por essas leis gerais, mas que as menores circunstâncias, as circunstâncias menores da nossa vida ali, elas são ditadas pelo nosso livre-arbítrio e pelas circunstâncias em que a gente vive, pelo ambiente, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente já falou sobre isso aqui nos nossos estudos, né? Muitas vezes a gente acaba se confundindo um pouco com isso, né? Planejamento reencarnatório, lei de causa e efeito, a gente acaba criando um limite maior do que ele realmente é. Então, o que ele vai nos dizer aqui? Que essas conduções que a gente tem na nossa vida, elas estão baseadas nas leis gerais. Então, são aquelas coisas pontuais da nossa vida que estão mapeadas no nosso planejamento reencarnatório, na nossa necessidade de expiação, de prova aqui, né, oriunda da lei de causa e efeito. Mas que as coisas do nosso cotidiano, na maioria das vezes, elas estão vinculadas ao nosso livre-arbítrio, então nós estamos livres para fazer as nossas escolhas e, obviamente, arcar com as consequências delas, e também aqui com relação às circunstâncias do meio que a gente vive, do momento e tudo mais. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, né? Senão a gente vai acabar, como até o Espírito coloca. Oi, Vera, tudo bem? Vai acabar, como o Espírito coloca aqui, imaginando o ser humano como uma máquina, né, onde tudo o que ele vai passar está escrito no seu planejamento, está escrito na lei de causa e efeito, com expiação, com provas e tudo mais. Então, é errôneo, né? Então, a gente tem aquelas circunstâncias que são mais pré-definidas na nossa vida, uma predisposição para uma doença grave, né, uma predisposição para uma situação de acidente, a gente reencarnar em um ambiente mais hostil para a gente viver, né? Então, por exemplo, aquele que vai reencarnar num ambiente de uma favela violenta ali e tal, então ele pode estar ali passando por um processo
né, de expiação ou de prova, sendo colocado naquela circunstância mais difícil para cumprir com uma situação do planejamento reencarnatório ali, proposital. Agora, as circunstâncias menores ali, não. Essas vão ser ditadas, como o Espírito nos coloca aqui, por essas situações do nosso livre-arbítrio ali e tudo mais. Aí ele vai fechar o texto que vocês já estudaram aqui na semana passada, colocando que dentro desse limite, é dentro desse limite que vai acontecer a questão da influência da prece ali. Né? Normalmente, ela vai continuar mantendo aqueles limites gerais que foram estabelecidos ali no planejamento ou por essas questões da lei de causa e efeito, mas ali no meio você vai poder trabalhar e ser auxiliado ali através dessa interferência da prece, facilitando a jornada, né, auxiliando em algum momento mais difícil ali. Então, assim, em linhas gerais, aqui ele está preparando o terreno para continuar o texto dele, né, pontuando isso. Então, quando a gente vai pedir alguma intervenção aqui, com alguma coisa que está dentro dessa lei geral, está dentro desse ponto do planejamento, a gente vai imaginar que a gente não está sendo atendido, né? Mas não é o caso, é porque isso aqui, de fato, é uma determinação, é algo que a gente precisa passar, a gente precisa percorrer para poder fazer valer essa nossa encarnação aqui no planeta Terra, nesse momento, nessa circunstância, nesse lugar em que nós estamos. Então, acho que foi isso aqui que vocês deliberaram semana passada, não é? Se tiver mais algum comentário aí, fiquem à vontade. Se não, vamos para o texto. O silêncio de vocês demonstra que é por aí, né? Então, vamos para o texto. Compartilhando aqui. Soraya, você faz a leitura? Faço sim. Então, vamos lá. Aí, ó. No limite das coisas que dependem da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, aceder a uma prece, quando é justa e cuja realização pode ser útil. Mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportunidade diversamente de nós, razão pela qual nem sempre aquece. Se lhe aprouver atendê-la, não é modificando seus desígnios soberanos que o faz, mas por meios que não derrogam a ordem legal, se assim se pode dizer. Os espíritos executores de sua vontade são, então, encarregados de provocar as circunstâncias que devem conduzir ao resultado desejado. Quase sempre esse resultado requer o concurso de algum encarnado. É, pois, esse concurso que os espíritos preparam, inspirando aos que devem nela cooperar o pensamento de uma ação, incitando-os a irem a um ponto e não a outro, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Dessa forma, o acaso não mais existe, nem a assistência que se recebe, nem as desgraças que se experimentam. Ok. Nas aflições, a prece não é apenas uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, se for por pura e desinteressada, mas ainda tem por efeito, como sabeis, estabelecer uma corrente fluídica que leva para longe no espaço o pensamento do aflito, como o ar leva o som de sua voz. Esse pensamento, repercute nos corações simpáticos ao sofrimento, e estes, por um movimento inconsciente, e como atraídos por um poder magnético, se dirigem para o lugar onde sua presença pode ser útil. Deus, que quer socorrer aquele que implora, sem dúvida poderia fazê-lo por si mesmo, instantaneamente, mas, como eu já disse, ele não faz milagres, e as coisas devem seguir seu curso natural. Ele quer que os homens pratiquem a caridade, socorrendo-se uns aos outros. Por seus mensageiros, leva o lamento onde pode encontrar eco, e lá bons espíritos sopram um bom pensamento. Embora suscitado o pensamento, pelo simples fato de ser desconhecida sua fonte, deixa ao homem toda a sua liberdade. Nada o constrange. Ele tem, por conseguinte, todo o mérito da espontaneidade, se cede à voz em que seu íntimo apela ao sentimento do dever, e tudo o desmerece se, dominado por uma indiferença infinita, ele resiste. Muito bem. Vamos
comentar um pouquinho sobre esse trecho. Oi, Lainice, tudo bem? Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Opa! Aí eu falei, não, mas eu vou entrar, mesmo atrasada. Claro que sim. Sempre. Vamos lá. O que ele coloca aqui para nós, né? Que dentro desse limite das coisas que nós conversamos há um pouco aqui, né? Esse limite estabelecido por essas leis gerais que regem o universo, também por essas leis que estão desenhadas nesse processo nosso do planejamento ou da lei de causa e efeito, é ali que Deus vai acender as nossas preces, Deus vai atender as nossas preces ali. Aqui ele faz uma pontuação importante, que muitas vezes esse atender a nossa prece difere daquilo que a gente imagina que vai ser feito. Então, muitas vezes nós vamos pedir alguma coisa pontualmente, essa coisa vai ser atendida, mas de uma maneira diferente. Por quê? Pela simples razão de que, muitas vezes, o que nós pedimos não é aquilo que nós necessitamos. Então, às vezes, nós vamos pedir em oração para que algum ponto seja resolvido, e ele vai ser abordado, mas de uma maneira diferente. Então, isso faz com que a gente retome lá no primeiro parágrafo dessa dissertação aqui, quando ele fala ali que, muitas vezes, é motivo de negação, porque a gente não vê atendida a nossa prece, mas muitas vezes ela está sendo atendida, na maioria das vezes ela está sendo atendida, como ele coloca ali, que a intenção está sendo observada, mas às vezes o resultado é diferente daquele que a gente buscou, daquele que a gente almejou ali. Depois ele vai colocar aqui que os espíritos executores da vontade divina são acionados quando estão dentro desse limite, quando a prece vai causar algum efeito. Eu achei bastante interessante aqui, que ele vai falar desses espíritos ali que são os executores dessa vontade, são espíritos ali que, basicamente, espíritos que são simpáticos ao bem e que ouvem e que vão atuar para poder fazer esse atendimento dessa prece. E é bacana que ele continua aqui falando que, normalmente, para que seja atendida a maioria das nossas preces, há necessidade de alguma interferência de algum indivíduo, em algumas circunstâncias, e que esses espíritos simpáticos ao bem, muitas vezes atraídos por esse pensamento, por essa legitimidade desse pensamento, eles vão inspirar outros seres que estão à nossa volta para que aquele pedido seja, de alguma maneira, transformado em alguma ação material, alguma coisa que a gente, às vezes, nem percebe. Então, ele vai falar ali que o acaso, nesse caso, não mais existe. Então, algumas circunstâncias que acontecem, que a gente fala, por acaso aconteceu, não é por acaso. A gente vê isso aqui demais. A gente vê isso muito no Allan Kardec, a gente já comentou aqui também, que é uma coisa que fica muito evidente para nós. Então, às vezes, a gente está com algumas preocupações lá muito pontuais e a gente pede a Deus para nos ajudar, a espiritualidade, aqueles amigos que nos acompanham ali no trabalho, e, de repente, a coisa acontece através de uma outra pessoa. Então, surge do nada uma pessoa lá com alguma solução e a gente fala, nossa, muitas vezes a gente nem percebe, a gente vai perceber refletindo posteriormente. Nossa, essa era uma preocupação, a gente vinha pedindo e a solução veio de outro lugar. Então, a gente hoje chega à conclusão de que isso aí, de fato, são esses espíritos aí que são simpáticos ao bem, que se movimentam, que instruem pessoas que a gente não está nem esperando e que, de repente, surge essa solução aqui para nos ajudar. Na nossa vida inteira é isso. A gente cita aqui a questão do Allan Kardec, que o nosso companheiro lá de diretoria, que chama-se Allan Kardec, o Allan Kardec de Moraes, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que lá na Fundação, a influência espiritual ela é tão forte que ela é quase visível. Então, a gente quase pode ver aquilo acontecer. E a gente tem vários exemplos aí, nesses 6 anos que a gente está lá, trabalhando todo dia, vários exemplos dessa situação de interferências que você olha e fala, não, aqui só tem um jeito, só pode ter sido a espiritualidade que trabalhou, e é esse atendimento das nossas preces. Do mesmo modo que outras vezes a gente faz preces, estou dando o exemplo de lá, mas vale para a nossa vida, e que não são atendidas, e que a gente tem que entender que, de fato, o que a gente precisava era daquele problema. Nós, todos ali envolvidos, a própria fundação, e nós, nas nossas vidas, muitas vezes a gente precisa daquilo ali mesmo. Que aquilo ali é o que está preparado para nós e é o que a gente vai ter que lidar com ele ali. Depois ele vai falar aqui que nas aflições, aqui nas nossas aflições, quando nós estamos fazendo uma prece voltada para essas aflições,
que a prece não é apenas uma prova de confiança ou da submissão de Deus, mas ela é um instrumento para estabelecer essa ligação fluídica com esses espíritos. Então, veja que interessante, né? Porque se a gente for partir do ponto de vista de imaginar que a prece é só essa questão de confiança em Deus e da submissão de Deus, a gente pode imaginar que a gente não precisa da prece, né? Porque Deus sabe o que a gente precisa, né? O nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares, então, à nossa volta, sabem exatamente o que nós precisamos. Então, nós não precisaríamos fazer prece nenhuma. Então, o Espírito vem sabiamente aqui pontuar, né, e a gente está falando de uma opinião de um Espírito, sempre nas dissertações, mas até aqui a gente concorda com ele em tudo que ele colocou, né, que é a importância da prece para estabelecer essa condição fluídica, essa corrente fluídica aqui. Ele vai falar, essa corrente fluídica que leva para longe esse nosso pensamento, esse nosso anseio, essa nossa prece, e vai encontrar esses corações, esses espíritos simpáticos aqui, vai acionar essa ajuda. E aí esses espíritos vêm para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar ali. Ainda nesse trecho que nós lemos aqui, ele vai colocar novamente ali que Deus não vai realizar milagres, posto que o milagre, na essência da palavra, é uma derrogação de uma lei natural, né? Primeiro, porque o mundo tem que seguir o seu curso natural, e segundo, porque cabe a nós, seres humanos, executar a maioria das tarefas, né? Por isso nós estamos aqui, encarnados no mundo de expiação e provas, né? Existe a lei de sociedade, onde nós precisamos de auxiliar uns aos outros para poder evoluir, individual e coletivamente, né? Que nós temos aqui a necessidade de nos encontrar em dificuldade para nos ajudar, até para exercer a caridade, né? A caridade, de um lado, ele não fala aqui, mas por que não a humildade do outro, né? A caridade de poder ajudar, auxiliar, e a humildade de ser ajudado, né? De ser ajudado pelos nossos pares, pelos nossos amigos que estão seguindo com a gente aqui, irmãos que estão seguindo conosco aqui. Então, ele vai falar aqui que ele deixa para o homem essa necessidade de se fazer esse trabalho. Então, grande parte do trabalho é nosso mesmo, é nós que temos que nos organizar e nos ajudar. E que ele coloca aqui no último parágrafo que nós lemos, a questão de que ele, ainda que haja a intervenção da espiritualidade na questão da prece, é deixado para nós a liberdade do livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio, por mais que haja essa intuição, essa interferência relativa, sempre o nosso livre-arbítrio aqui no planeta Terra é preservado. Ele tem essa soberania ali. Então, ele vai até colocar a frase, nada o constrange, ou seja, nada obriga o ser humano a fazer algo que vem de uma instrução de um espírito. Então, eles vão nos ajudar, nos mostrar os caminhos, mas a gente pode seguir o caminho que nós quisermos a partir do nosso livre-arbítrio. Me chama a atenção isso aqui, porque, assim, às vezes a gente faz uma prece e a gente tem a intuição, que é para o caminho que a gente vai seguir, mas a gente vai com a nossa cabeça dura e segue o caminho que a gente vinha seguir, né? Então, não adianta nada. Eu recebo a intuição, mas eu não aceito. Então, às vezes eu quero que a prece, que ocorra um milagre, né? Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo e eu quero colher um resultado diferente. E, às vezes, o resultado é justamente uma intuição para que eu mude a minha conduta. Então, às vezes, é uma orientação, né? Nem sempre vai ser uma ação direta ali. Então, gostei dessa colocação aqui também desse espírito. Algum comentário? Ô, Mário. Pois não. Eu estava pensando que justamente ontem eu estava falando sobre isso lá no centro, sobre a prece, e fala de uma conversa que Jesus teve com Simão Pedro. Então, que Simão Pedro fala para ele assim, Jesus, eu tenho tentado manter essa conexão com Deus, mas estou muito desiludido com minhas preces. Aí Jesus pergunta, Simão, o que você tem pedido a Deus? Ele diz, eu tenho pedido a ele que sua bondade aplane meus caminhos, ajudando-me nas soluções de meus problemas. Aí Jesus fala, então, Simão Pedro, Simão Pedro responde, e ele fala assim, enquanto orar pedindo apenas que ele atenda os seus desejos, os seus caprichos, mudando as circunstâncias, continuará saindo desiludido de suas preces. A partir do momento que pedir ao Pai para que o ajude a entender a sua vontade,
justo e sábio ao seu respeito, então receberá da prece os bens divinos, dos conselhos e da paz. Olha que coisa maravilhosa. E não é isso? Perfeitamente, né? A gente quer a coisa pronta, né? É. A gente quer a coisa pronta. É interessante, hoje, quando eu entrei e vi vocês falando da prece, falei, olha, ontem estudei sobre isso, que bom. Então, a gente quer isso, né, Eunice? A gente, muitas vezes, quer que o resultado venha de fora para dentro, e, na maioria das vezes, ele tem que vir de nós, né? É o que se coloca ali. Você está pleno os problemas, dê uma solução, né? Enquanto a gente estiver pensando assim... Se aplainar é tirar as dificuldades, né, da nossa estrada, né, do nosso caminho ali. Isso mesmo. E, na verdade, essa não é a nossa necessidade, né? Porque claro, nós somos seres humanos aqui, que estamos num planeta de expiação e provas, espíritos da terceira ordem, e nós precisamos justamente desses processos de dificuldade para a gente crescer, né? Morar o nosso espírito, né? Perfeitamente, muito bom. Digamos, se quiser falar, é só abrir o microfone e mandar bala. Vamos lá. Eu queria falar só uma coisa, assim, que pois às não. vezes eu já vivi umas situações assim que de pedir justamente que depois eu pensava, né, que claro que não fui atendida do jeito que eu queria, foi do jeito que tinha que ser. Mas como às vezes a gente pede, mesmo a gente estudando, a gente sabendo tudo, né, a gente sabe que não é assim que funciona a prece, mas na hora do desespero, às vezes a gente faz uns pedidos meio fora da linha, né, tipo, ai, né, me ajuda a resolver isso, né, ou não acontecer determinadas coisas. E aí acontece o exato contrário, né? E aí você fica pensando, gente, não tem nada de errado, sou eu mesmo, né? Eu pedi do jeito errado, eu que não fiz a comunicação certa. E a gente é testado, acho que o tempo todo com essas situações, né? E é importante quando a coisa não sai do jeito que a gente pediu, né? Do jeito que a gente sonhava, a gente parar para pensar, né? Que, na verdade, o que aconteceu foi o melhor para a gente. Né? Que se tivesse sido, talvez, do meu jeito, não ia ficar tão boa. Então, assim, é interessante isso, né? A prece, eu acho que ela nos educa também, porque ela nos faz refletir, né? É como uma criança pedindo ao pai determinadas coisas e o pai, né, amorosamente falando não, para protegê-la, né? Então, eu acho que é uma relação bem próxima, essa relação filial mesmo. Então, não é tudo que uma criança pede que o pai, né, os pais vão oferecer para ela. Então, a gente muitas vezes não sabe esse pedido, né? Como uma criança, às vezes, não sabe o que está pedindo. E esse discernimento, ele vem com o tempo, né? Então, é um exercício diário, né? E por isso que a prece é tão importante, porque ela nos traz essa oportunidade de reflexão. Você terminou? Então, sem dúvida. E assim, a gente acaba vinculando prece com pedido, né? Muitas vezes, não é? A gente atua muito com a prece na questão do pedir alguma coisa. E esse pedir, muitas vezes, a gente acaba, até por conta das nossas aflições, da nossa ansiedade aqui, pedindo para coisas que são triviais, coisas que são do nosso dia a dia, que são resoluções nossas, né? Então, ao invés da gente pedir o discernimento para poder decidir melhor aquela situação e tal, a gente acaba querendo cortar um caminho e pedir a solução, né? E é o que esse espírito coloca aqui, né? Essas coisas circunstanciais, triviais, cabem a nós mesmos, né? Claro que você... Lembra que a prece que ele coloca ali, a prece é essa conexão com esses espíritos, né? Então, essa conexão, ela sendo feita, é óbvio que ela vai nos ajudar, porque ela vai atrair a presença de bons espíritos que vão nos intuir, que vão, no mínimo, nos acalmar, né? No mínimo, chegar e dizer, olha, calma, que é assim, respira, que vai dar tudo certo, né? E se der errado também está certo. E aí, pelo menos, a gente vai ter a tranquilidade dessa presença de um ser que tem essa visão mais ampla e um ser que nos quer bem, né? Que nos acolha, que nos abrace, que nos
dê tranquilidade para a gente tomar as nossas decisões, né? Mas muitas vezes o que a gente quer é a solução daqueles problemas. Então a gente coloca a prece para resolver, não vai resolver, né? Não vai ficar mudando circunstâncias da nossa vida o tempo inteiro, né? Às vezes a gente tem uma situação difícil com alguém, e aí na prece a gente pede para aquela pessoa tomar consciência, para que ela possa compreender melhor. Na verdade, às vezes quem está errado somos nós, né? Às vezes quem tem que tomar consciência, quem tem que mudar somos nós. Então, talvez essa vinculação da prece a um pedido, a pedir alguma coisa, também faça com que a gente acabe misturando um pouco essa situação, né? E aqui ele não fala da prece como um agradecimento, né? Que também faz essa conexão fluídica, tudo, mas de uma maneira também a retribuir um pouco do tanto que a gente recebe aqui, né? Tanto que a gente recebe desses espíritos aí vinculados ao bem e do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor e dos espíritos familiares, né? Ô, Mário, às vezes assim, quando eu penso, acho que as preces mais, assim, significativas que eu vivo, assim, são aquelas que eu estabeleço como se eu estivesse conversando com Deus, né? Sabe, assim, é um diálogo, que eu desabafo, que eu tento analisar a situação, né? Peço ajuda para me ajudar a enxergar o que eu não estou conseguindo enxergar. Eu acho que essas são as mais. Agora, aquela do desespero, tá pedindo, essas nunca funcionam muito bem. Então, assim, eu percebo, assim, que a gente tem as modalidades, né, do momento, assim. Então, eu sinto que quando ela é uma conversa, essa conversa franca, assim, esse diálogo que né, entre cada um e Deus, e eu acho que ela é muito, muito importante, assim, e que ela traz os recursos. Às vezes não naquele momento imediato, mas às vezes a gente já tem de imediato, né, por intuição, né, nós somos intuídos também. E se a gente se entregar ali, né, está aberto, às vezes a gente consegue compreender, já nesse diálogo, né, mas às vezes vem por outras pessoas, normalmente por pessoas que a gente nem imagina, né. Muito bom. Esse vir por pessoas que a gente não imagina, que você comentou aí também, nós falamos há pouco, ele coloca aqui, né, que muitas vezes precisa do concurso de um outro ser humano, porque é assim, as nossas relações, na maioria das vezes, elas vão ser resolvidas assim, né, com um interagindo com os outros aqui. E eles são intuídos de lá também, né, são incentivados, são motivados, são conduzidos quase, né, para a solução desse problema aí. Mas, assim, é interessante isso, né? A gente estava estudando no sábado, no Livro dos Espíritos, em destaque lá, sobre as aflições dos espíritos que nos acompanham, né? Dos bons espíritos que querem o nosso bem. Então, a resposta lá, uma das respostas vai dizer que os espíritos que querem o nosso bem, que nos acompanham, eles se afligem, né? Não só quando nós erramos, mas quando a gente não tem resignação para receber as provas e as necessidades, as vicissitudes aqui pelas quais nós estamos inseridos, nas quais nós estamos inseridos aqui. Então, eu achei interessante, né, porque aí a gente começou a discutir lá no grupo sobre a resignação ali, né, eu fiz uma colocação e aí ficou parecendo que a gente tem que se resignar passivamente a qualquer problema, né, e na verdade não é isso. Essa resignação é a resignação ativa, né? Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma dor qualquer, de qualquer provação, eu preciso me resignar porque faz parte do processo. Né? Faz parte do processo de viver num planeta de expiação e provas, faz parte de um processo de lei de causa e efeito, muitas vezes, né? Então, não é por um acaso que está acontecendo aquilo. Mas a gente também tem que tomar algum cuidado, porque assim como foi interpretado que eu estava dizendo numa resignação assim daquela de você abaixar a cabeça e falar, não, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu sou um devedor, e só, né? Mas não é esse o nosso papel, né? O nosso papel eu tenho que o que eu posso fazer para parar de sofrer, né? O que eu posso fazer para me curar, o que eu posso fazer para melhorar. Aí eu não melhorei, eu tenho que ter resignação de entender que está tudo certo. Né? Então, a gente está conectando isso com a prece, por quê? Porque isso tem que fazer parte da prece, né? Tem que fazer parte daquilo que eu não consegui mudar, eu tenho que ter resignação para poder entender, para poder compreender, para poder aceitar. Então, é uma resignação ativa, né, que se espera de nós, né? É trabalhar. Se eu estou doente, eu não posso falar, eu estou doente é porque eu fiz alguma coisa na encarnação passada, então eu vou ficar aqui sofrendo mesmo, sem fazer nada, porque eu vou evoluir. Não.
né? É o bem sofrer, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou até o fim, né? Mas entendendo que está tudo certo, né? Que eu sou amparado, que a bondade divina está comigo, né? E que se eu não conseguir realmente vencer aquele obstáculo, é porque é exatamente a necessidade dele. Né? Porque, às vezes, o processo de evolução não está só no obstáculo em si, está justamente na luta para poder romper aquele obstáculo. A mudança pode estar ali. Né? Então, se eu aceitar aquela dor passivamente ali, eu posso estar perdendo a oportunidade do esforço que eu estou fazendo para poder driblar aquilo. Né? Então, a gente acabou chegando nessa conclusão aí no estudo que eu achei bastante interessante. Então, tem que fazer parte da prece, né? Tem que fazer parte da prece. Olha, eu preciso lutar até o final, com todas as minhas forças, contra todas essas dificuldades. Né? Agora, se eu não conseguir, eu sei que eu fui amparado, né? E aí sim vem essa resignação. Ok? Beleza? Vamos lá. Sigamos. Há casos... É pergunta, né? Isso. Pedro pergunta. Há casos, como num perigo iminente, em que a assistência deve ser imediata. Como pode ela chegar em tempo hábil se é preciso esperar a boa vontade de um homem e se essa boa vontade está ausente por força do livre-arbítrio? Aí a resposta. Não deveis esquecer que os anjos da guarda, os anjos de guarda, os espíritos protetores, cuja missão é velar pelos que lhes são confiados, os seguem, por assim dizer, passo a passo. Eles não lhes podem evitar as apreensões dos perigos que fazem parte de suas provações, mas, se as consequências do perigo podem ser evitadas, como tudo previram com antecedência, não esperarão o último momento para preparar o socorro. Se por vezes se dirigem a homens de má vontade, é com vistas a procurar despertar neles os bons sentimentos, mas não contam com isso. Quando numa situação crítica, uma pessoa aparece, como que a propósito, para vos assistir e exclamais, é a providência que a envia, dizeis uma verdade maior do que por vezes supondes. Se há casos prementes, outros que o são menos, exigem um certo tempo para trazer um concurso de circunstâncias favoráveis, sobretudo quando é preciso que os espíritos triunfem pela inspiração sobre a apatia das pessoas cuja cooperação é necessária para um estado a obter. Essas demoras na realização do desejo são provações para a paciência e a resignação. Ademais, quando acontece a realização do que se desejou, é quase sempre por um encadeamento de circunstâncias tão naturais que absolutamente nada denuncia uma intervenção oculta, nada denuncia mais ligeira para a aparência de maravilhoso. As coisas parecem arranjar-se por si, mas precisa subir um pouquinho, por si mesmas. Isto deve ser assim por duplo motivo que, em primeiro lugar, os meios de ação não se afastam das leis gerais. E, em segundo lugar, se a assistência dos espíritos fosse muito evidente, o homem se fiaria neles e habituar-se-ia a não contar consigo mesmo. Essa assistência deve ser compreendida por ele por pensamento, pelo sentido moral, e não pelos sentidos materiais. Sua crença deve ser o resultado de sua fé, de sua confiança na bondade de Deus. Infelizmente, porque não viu o dedo de Deus fazer um milagre para ele, esquece-o mais das vezes aquele a quem deve sua salvação, para glorificar o acaso. Uma ingratidão que mais cedo ou mais tarde receberá a sua expiação, um espírito protetor. Bem, aqui ele vai falar um pouco aqui sobre aquela questão que a gente comentou há pouco ali, sobre o fato de que tanto Deus quanto os nossos espíritos protetores ali conhecem as nossas necessidades. Então, ele vai colocar ali, né, numa questão de perigo eminente, como se não deu tempo de fazer a prece, não deu tempo de fazer nada. Né? Então, e ele ainda vai pôr aqui num homem ali que não tem essa boa vontade ali
para poder se conectar com esses espíritos. E eu achei interessante a resposta aqui, que ele vai colocar, né, que esses espíritos que estão aqui nos acompanhando e que querem o nosso bem, né, sobretudo o nosso anjo guardião, os espíritos protetores, eles vão se antecipar, né? Então, porque eles estão conosco em pensamento o tempo inteiro, então eles têm essa missão de nos guiar, de nos auxiliar. Então, quando alguma coisa vai acontecer, com algum perigo iminente que eles podem interferir, então eles já vêm através da intuição fazendo esse trabalho ali, né? Então, ele vai fechar ali essa resposta falando que, né, a pretensão deles ali é despertar esse bom sentimento, é despertar essa mudança no indivíduo ali, né? Mas que eles não contam com esse despertar. Então, é dizer, já sabe que a gente é couro grosso mesmo, mas eles vão fazer o trabalho deles. Então, estão sempre aqui. Não basta que se a gente tiver o tempo, a boa vontade para nos conectar através da prece com esses espíritos, a gente vai conseguir um resultado muito maior, né, através dessa presença, das intuições e desse auxílio, né? Mas se a gente não fizer nada disso, a gente ainda vai contar com isso. Então, nós vamos contar com isso. E eles estão fazendo o trabalho deles, mas o nosso livre-arbítrio é soberano. Então, eu posso ou não receber, aceitar, ouvir, posso simplesmente, eu não quero nem saber disso, mas ele vai estar aqui o tempo todo, né, tentando, fazendo o trabalho deles ali, né, fazendo ali a sua obrigação, cumprindo a sua obrigação ali. Depois ele fala um pouco sobre o tempo que é necessário para que se haja essa intervenção. Às vezes, uma solução do problema ela demora, vai ter um tempo que a gente acha que é demorado, né, mas que está tudo dentro desse conjunto de leis ali. Até porque, muitas vezes, essa interferência, essa intuição, essa condução aí dos espíritos, ela tem a difícil tarefa de atuar com espíritos apáticos, com espíritos que não estão muito afim desse diálogo, que muitos são materialistas, nem tem condição, né, nem tem condição de ter essa consciência desse contato. Mas aí ele vai dizer ali que, muitas vezes, as coisas vão acontecendo de uma tal maneira que a gente acha que aconteceu de modo natural, né? Isso aqui aconteceu, mas não houve intervenção. Mas, na verdade, houve, né? Foram essas sutis influências que vão acontecendo com todo mundo ali, que vão fazendo com que as coisas vão se encaixando, com que as coisas vão dando certo, né? Então, a gente percebe isso muito na nossa vida também, né? Que, às vezes, as coisas parecem todas desorganizadas e aí, de repente, as coisas começam a dar certo. E a gente fala, nossa, olha que coincidência, agora as coisas começaram a dar certo. Ele vem nos dizer aqui que, muitas vezes, através até de uma prece formal ou não, né? A Soraya comentou aí da prece parecer, ela gostar de transformar a prece num diálogo, né? E não em algo que está sendo feito de um canal só, né? De uma via só, como um pedido ou como um agradecimento, mas sim um diálogo, como se você estivesse ouvindo as respostas ali. Às vezes a gente faz essa prece em pensamento, né? Quando a gente pede uma solução de alguma coisa, às vezes a gente não está fazendo aquilo na formatação de uma prece, mas só de você elevar esse pensamento, pedir, canalizar essa força fluídica, você já está atraindo esse conjunto de espíritos que vão aí, muitas vezes, influenciar, se não a nós, aqueles que estão à nossa volta, para que as coisas possam parecer se arranjar por si mesmas, como ele vai falar aqui para nós ali. Porque ele coloca aqui, por que muitas vezes isso não é evidente, que não fica claro que está acontecendo isso por uma intervenção? Até para que a gente não se fie, né, e não se habitue com essa situação. Porque, na maioria dos casos, nós vamos ter que resolver os problemas, né? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para vencer os nossos desafios, para fazer a nossa caminhada, né, por nós mesmos, auxiliados por esses espíritos, né? Então, se você transfere essa responsabilidade para lá, isso não é uma coisa interessante, porque você está deixando aqui de fazer a sua parte. É o que a gente falava ali da resignação ativa, né? A reencarnação é uma caminhada individual. Não tem jeito de eu ficar aqui tentando me ancorar, né, em espíritos ou em terceiros. Eu preciso fazer a minha parte e, obviamente, ser auxiliado para carregar aquele peso numa hora que eu estou cansado, numa hora que o peso é maior do que eu posso segurar, né? Então, acho que esse aqui vai fechando aqui essa comunicação. Alguém tem algum comentário? Se não, podemos passar para a próxima e encerramos aqui a questão da aquiescência da prece. A próxima é junho de 1866, uma comunicação que eu achei muito interessante. A gente não vai concluir ela hoje, com certeza, mas nós vamos começar. E aí a gente deixa o restante para a semana que vem. Vamos lá. Então, vamos... visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito. Sono dos espíritos, pelo Dr. Gente.
pessoal que domina francês, Coilê? Sociedade, acho que é isso? Coilê? Alcione, acho que sabe. Caie. Obrigada, Alcione. Sociedade Espírita de Paris, 11 de maio de 1861. Médium, senhor Molina. Vosso bom acolhimento e as boas preces que fizestes, minha intenção, obrigaram-me a vos agradecer vivamente, vos assegurar o meu eterno devotamento. Desde a minha entrada na verdadeira vida, bem depressa familiarizei-me com todas as novidades, mas muito suaves exigências de minha situação atual. Hoje me chamam de todos os lados, não mais, como outrora, para dar meus cuidados aos corpos doentes, mas para levar alívio às doenças da alma. A tarefa é suave para desempenhar, e com mais rapidez do que outrora eu chegava à cabeceira dos doentes, hoje tendo ao chamado das almas sofredoras. Posso mesmo, e isto nada tem de admirável para mim, transportar-me quase que instantaneamente de um lado de um a outro ponto. Só subir um pouquinho, tá? Obrigada. Com a mesma facilidade com que meu pensamento passa de um a outro assunto. Apenas o que me admira é que eu possa fazê-lo eu mesmo. Muito bem, então vamos só comentar um pouquinho sobre a apresentação desse médico, né, desencarnado aqui. Ele vem, então, dar o seu... Na verdade, não é um testemunho, não. Ele vem trazer uma situação aqui, ele vem colocar uma situação para eles poderem discutir juntos, mas é interessante aqui alguns pontos dessa introdução aqui que a gente tem que já pontuar para que a gente possa avançar nesse texto aqui, que é muito interessante. Então, ele vai colocar aqui, ó, que desde a entrada na verdadeira vida, ele bem depressa se familiarizou com todas as novidades. Então, aqui já tem um ponto interessante. Ó. A primeira coisa, bem depressa eu me familiarizei. Então, o que significa isso? Que ele teve um período muito curto de perturbação. Né? Aquela perturbação que a gente já falou várias vezes aqui, que às vezes ela é mais ou menos longa, isso aqui já mostra que aqui é um espírito que já está um pouco mais avançado. Por quê? Porque ele desencarnou e rapidamente ele já se deu conta de quem ele era, de onde ele estava. E aqui ele fala uma coisa interessante, né? Familiarizei-me com todas as novidades. Ele não fala que novidades são essas, né? Mas é interessante, já deixa, né, uma coisa interessante sempre no ar ali, né? Quais são essas novidades? E a gente sabe que muitos desses espíritos, eles não têm a autorização para poder descrever aquilo que ele estava vivendo, para poder descrever o local que ele estava, né? Até por conta de que o véu tem que ser levantado devagar, né? A luz tem que ser acesa devagar, senão ela vai ofuscar. Mas ele já deixa aqui essa pontinha, né? Eu familiarizei com todas as novidades. Então, tem várias novidades aí que a gente vai se familiarizar. Isso faz com que, muitas vezes, demore o processo de perturbação, né? Porque a gente sai aqui do nosso ponto de referência e a gente não temos muito ponto de referência daquilo que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente já tem a mudança de deixar o corpo físico, de estar numa situação diferente fisicamente, né? Que causa uma estranheza, porque eu já não tenho mais meu corpo físico, já é uma situação diferente de expressão, e aí eu me deparo ainda com um ambiente diferente daquele que eu estava acostumado, com essas novidades. Então, se eu não tenho essa consciência, isso também, às vezes, vai favorecer para que a gente fique um pouco perturbado com essa situação, demore um pouco mais para poder compreender o que está acontecendo ali. E aí ele vai falar aqui, nas suaves exigências da minha situação atual, né? Então, quando ele fala aqui nessas suaves exigências, ele vai depois falar para nós aqui que outrora, ele cuidava do corpo dos doentes, né? E agora ele está levando um alívio às almas. Então, isso aqui acontece com ele de uma forma muito rápida, ele desencarna, ele toma consciência da sua situação de espírito, das novidades que ele encontrou naquele plano espiritual, né? E ele já recebe uma incumbência, que ele chama suave. Né? Então, as suaves exigências da minha nova condição aqui, e é onde ele vai falar que ele agora atua no auxílio aqui, no alívio das doenças da alma. Então, ele já, logo que ele toma consciência, que ele conhece as novidades, ele já é chamado para trabalhar. E aqui a gente vai lembrar
se não me falha a memória, foi o Dr. Demer, que depois de desencarnado, ele vem e faz uma comunicação, está na revista também, a gente deve ver um pouquinho mais para frente, já foi mais para o final da revista ali, né? Então ele fazia parte daquela turma, ele desencarna e ele já volta 1 a 2 semanas depois, apontando que ele estava trabalhando. Então, eu já estou trabalhando, e ele vai falar que ele está aprendendo, eu estou aprendendo muito, né? Uma nova condição, ele era médico também, de exercer a medicina, porque ele estava vendo ali, ele estava fazendo, obviamente, a medicina do ponto de vista espiritual, ali, do ponto de vista do espírito. E aí, não sei se vocês se lembram, a senhora G tem uma torção lá no braço, ela tem uma torção no braço, o braço dela está todo ferrado, e eles fazem um procedimento de cura nela. Nós já estudamos aqui nesse estudo, lá no comecinho, não sei se vocês se lembram, quando a gente falava de mediunidade de cura, que eles giram o braço dela, né? A espiritualidade gira, então é um processo que aí ela desmaia, depois ela acorda, ela vê que é o doutor Demer também, e ela desmaia de novo, por ter reconhecido o médico que era amigo dela em vida. Então, ele vai também relatar isso aqui, como esse nosso doutor Caillé aqui, que ele vai relatar esse despertar e esse rápido encaminhamento para o trabalho dele ali. Então, ele vai falar que a tarefa é suave, e isso aí vai de encontro com o relato que a gente tem dos espíritos mais evoluídos, que trabalham com esse prazer, trabalham com essa sensação de suavidade. Isso chama atenção também, porque muitas vezes, entre nós, o trabalho ele está ligado a uma coisa pesada, a uma coisa forçada. Tanto que, muitas vezes, o que mais a gente quer é se aposentar, é se livrar do trabalho. Esses espíritos que se comunicam aqui nessa condição de trabalhar, e nós vimos aqui agora mesmo na mensagem anterior, falando desses espíritos simpáticos, simpáticos à causa do bem, que quando são chamados, vêm imediatamente para trabalhar, a gente vê aqui essa situação dos espíritos colocando como suave essa tarefa. Também já vimos isso com bastante evidência quando falam da tarefa dos espíritos, dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, né? Quando ele se candidata para ser anjo guardião de uma pessoa, ou quando ele é designado para tal, essa é uma tarefa que eles fazem com muito prazer, né? E a entendem como uma tarefa suave. Agora, você imagina, pega uns couro grosso como a gente aqui para ser espírito protetor, né? E outros bem piores do que nós ainda, mais cabeça dura do que nós ainda, então não é uma tarefa muito fácil, né? Mas eles têm esse espírito do trabalho, é uma forma diferente de ver isso aqui. Ele vai falar aqui agora do desempenho dessa tarefa dele, né, que ele faz isso com muito mais rapidez do que ele fazia anteriormente. Então, isso é bacana também, né, porque antes ele tinha que usar o corpo físico. Então, se alguém estava precisando dele a 10 quilômetros, ele tem que se preparar, pegar as coisas, se locomover até lá, chegar à cabeceira do doente para poder ajudar. E agora ele fazia isso apenas com o transporte do pensamento. Então, se alguém precisava dele, ele já se transportava imediatamente, ali, instantaneamente, para outro ponto. Então, ele sabe que isso é possível, ele executa isso. E ele demonstra ali no final desse trecho aqui, né? Ele vai falar ali que eu consigo, assim como eu passo o meu pensamento de um assunto para o outro, eu consigo me locomover de um lugar para o outro. E aí ele ainda brinca ali, né? Apenas o que me admira é que eu possa fazê-lo, eu mesmo, né? Então, quer dizer, ele não se colocava como um espírito já mais evoluído, nem nada. Ele está muito pelo contrário, ele se admira que ele está naquela condição de fazer isso, né? De poder se locomover ali na velocidade do pensamento. Então, eu já gostei desse espírito logo na introdução dele ali, né? Ele já pareceu bastante interessante ali. Um comentário sobre essa introdução? Sigamos. Ô, Mário, só uma pois coisa. Não. Gente, já pensou que bacana você desencarnar e tão rápido já começar a trabalhar? Gente, eu acho isso o máximo, assim, né? Essa possibilidade, assim, de já se perceber, né? Porque a gente não sabe como vai ser a nossa passagem, né? E aí eu vi um relato disso tão bacana, né? Eu gostei muito, achei bonito. De pensar que quantas possibilidades, né? De repente, se a gente conseguir um trabalho logo de cara, né? Trabalhar um pouquinho é bom. Eu gostei, achei bonito. Tão animador, não é? O fato de você imaginar assim que está ao nosso alcance, né? Está ao nosso alcance trabalhar para que a gente possa ter um despertar rápido,
para que a gente não precise ficar em um longo tempo recebendo auxílios de outros espíritos, instrução, esclarecimento, né? Então, eu gostei muito disso, porque ele traz para nós essa realidade de uma maneira assim, não, quando ele coloca que me admira que eu mesmo possa fazê-lo, né? E a alegria é útil, né? Você viu que ele demonstra uma alegria de ser útil, né? Eu já estou trabalhando, já estou bacana. E o interessante é que ele imaginava que ele não conseguiria fazer isso. Então, eu não sei aqui qual é o grau de espiritualismo que ele tinha quando ele desencarnou. Ele não cita isso em momento nenhum aqui, né? Mas percebe que ele está até assim, ó, como se ele imaginasse que poderia, mas que seria muito mais difícil dele fazer. Então, isso aqui é interessante, porque às vezes a gente coloca essas coisas como coisas muito distantes de nós. Por isso que Kardec gostava dessas comunicações de espíritos que ele chamava de ordinários ali, que eram espíritos comuns, como a gente, que não eram aqueles espíritos superiores, né, os grandes filósofos, os mártires, né, porque toda vez que a gente vai falar, por exemplo, de Jesus, vai falar de Paulo, vai falar desses espíritos, né, a sensação que dá é que eles estão tão longe da gente, não é? E que a gente fica meio que desesperançoso. Comigo vai ser diferente mesmo. Eu estou bem mais perto desse que vai ficar chafurdando ali, né? Tanto que muita gente já fala, há quanto tempo você acha que eu vou ficar no umbral? Né? Mas por que ficar no umbral? Né? Não tem que ficar em umbral nenhum. Às vezes você vai ficar em algum lugar, né, que é por conta de sintonias, por conta de sentimentos que você tem, de más inclinações, mas não que seja necessário, né? Às vezes pinta a coisa como se fosse necessário um estágio por ali, você entendeu? Eu tenho que ter um estágio longo de perturbação, eu tenho que ter um estágio longo em esferas mais baixas ali, até que eu possa ser socorrido, né? Ele não foi socorrido, ele despertou, né? Veja só, esse espírito não foi socorrido, isso é interessante, porque às vezes a gente se fixa muito nos relatos dos espíritos mais sofredores ali, né? Não sei se não é mais endividado, não, mais sintonizados, não é, com essa faixa vibratória mais baixa, e eles vêm relatar justamente essa dificuldade que eles têm nessa transposição. E aqui a gente está vendo um espírito que ele não passou por isso, ele não precisou passar por isso. Ele não precisou. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que muitas vezes eu falo e eu percebo que pessoas torcem o nariz, pessoas falam assim, eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para uma colônia, não sei o quê. Perceba que é possível que você não precise ir para um lugar desse. Né? É possível que você não precise chegar num lugar desse. É possível que você possa romper essa esfera de você ter que ter essas sensações tão materiais de estar ali numa colônia. Esse é um pensamento meu. Eu acho que você vai passar por ali se você tiver esse processo de precisar daquelas sensações ainda e tudo mais. A gente vai explorar um pouco esse texto aqui, ele vai falar um pouco sobre isso aqui, sobretudo Kardec, depois vai fazer um comentário sobre isso. Pode falar, Vera. Então, vocês se lembram daquele rapaz que passou mal no jogo de basquete e veio a falecer, meu sobrinho? Sim. Então, ele tinha 40 anos. A minha cunhada recebeu uma mensagem dele, uma carta. Ele não viu nada, ele acordou um pouquinho, tinha uma senhora perto dele, ele dormiu de novo, ele está ótimo, está com jalequinho já, recebendo pessoas. Olha, como que ele não passou por umbral, por nada. Falou do amor pela mãe, agradeceu por ela ensinar ele a sorrir, e que ele foi entregue de volta melhor do que ele chegou aqui. Olha que benção, minha cunhada está deslumbrada. Maravilha, né? Maravilha, é bacana, porque assim, é óbvio que muitas vezes as comunicações elas vêm com um sentido instrutivo, né? E na maioria das vezes elas vêm carregadas desse tipo de perturbação, desse tipo de sentimento, até porque, assim, muitas vezes a gente vai receber essas comunicações em situações de socorro mesmo, né? A gente vai acabar, ali, as reuniões mediúnicas que se fazem, tudo, na maioria das vezes elas vão atender esses espíritos nessa condição aí de dar o socorro, né, de esclarecer, de ajudar, né, de favorecer através do que se chama de choque anímico, ali, dessa condição fluídica para que ele possa ali receber tanto a instrução daquele que está ali dialogando com ele, como da espiritualidade que está o apoiando.
mas tem N situações como esse relato que você fez aí, Vera, né? Como o relato desse médico aqui, de situações que você já desperta ali numa situação de muito mais naturalidade, né? De muito mais tranquilidade ali, não com essa necessidade dessas passagens ali por essas situações de vibração um pouco menos, um pouco mais densas, né? Mais materiais ali. Né? Vocês concordam com isso que a gente está falando? Concordo. Alcione, você concorda? Você que... Ô, Mário, eu sou André Luizina, né? E por isso que eu estou te provocando, viu? Então, porque a gente tem muita informação de André Luiz. Isso. Os desencarnes assistidos, como vai no plano espiritual, tudo. A gente tem muita informação da medicina espiritual, como ela funciona. Uhum. Com relação a essa história da passagem na colônia, o que você me fala? Meu pensamento está muito errado? Não? Não, tem muitas moradas, né? Tem muitas moradas, dependendo da densidade perispiritual do indivíduo. Então, dependendo da densidade, ele vai aqui, ele vai ali, ele vai se adaptando. Isso foi exatamente o que eu tentei passar, né? Porque você, muitas vezes, não precisa estar nessa densidade para precisar de uma colônia mais materializada, vamos dizer assim, não é essa palavra, mas é a que me ocorreu agora. A matéria ela vai se transformando, né, no plano espiritual. Tem a matéria mais densa e a matéria, mas sempre matéria. Enquanto claro, tem espírito, é matéria. Né? Uma matéria mais quintessenciada, onde o indivíduo tem mais propriedades, como esse médico, ele automaticamente ele já assimilou as propriedades mais elevadas do espírito, porque ele já era dele. Uhum. Ele já tinha trabalhado, já tinha se depurado em outras oportunidades. Ele já tinha isso no seu perispírito, ele já tinha isso, essa evolução. Exatamente. Ô, Mário. Pois não. Sabe um negócio que me chama a atenção nesse relato? Eu sempre fico muito, assim, atenta. Parece que há uma organização, é como se ela já fosse uma organização, ele está imerso em uma organização. Entende, assim, o que eu estou falando? É como se as coisas... como que ele é admitido ali para fazer esse trabalho? Você entende, assim? Isso me desperta muita curiosidade. Como que se dá essa organização? Porque é tão bonito, né? E aí a gente fica pensando, como que será que a gente é admitido num trabalho na espiritualidade? Como que é isso? Eu tenho muita curiosidade dessa organização das tarefas, assim, como que isso se dá, né? Se é de uma maneira natural, assim, é só por mérito, como que a pessoa se apresenta? Eu morro de curiosidade nesse aspecto, sabe? De como que isso se organiza, porque ele traz ali já, ele trabalhando, mas como é que começou, né, isso, né? Como é que foi esse processo? Você sabe o que eu acho que é o grande problema nosso? É porque a gente confunde as duas vidas. A gente coloca essa nossa vida como a vida principal, né? E como se o recorte fosse da vida espiritual, e não é. A nossa vida está no plano espiritual, o recorte é essa. É que a gente aqui, materializado, encarnado, a gente inverte. Né? Então, não é questão dele ser admitido, dele chegar lá e se apresentar, oi, eu sou fulano de tal. Não, ele está voltando. Ele interrompeu o processo, ele veio para cá para uma experiência necessária, e aí ele só voltou para lá. Então, ele só retomou, está entendendo? Ele não chegou lá e se apresentou, oi, eu sou fulano, gostaria de trabalhar aqui. Não, ele retomou. Lembra quando a gente estudou o sono? O sonho? Sim. Lembra que os espíritos mais evoluídos, o que eles fazem? Que eles continuam as tarefas deles do plano espiritual, enquanto encarnados, eles se desprendem em sonho e eles continuam. Tanto que ele coloca lá que eles chegam muitas vezes no plano espiritual e veem tarefas que eles tinham começado enquanto espíritos e interrompido para encarnar, já avançadas ou concluídas. Está entendendo? Então, na verdade, é que a gente inverte o processo. A gente está aqui, quando encarnado, a gente acha que aqui está certo, a gente vai voltar para lá e nos apresentar. A gente não vai nos apresentar lá, nós somos o espírito, já tivemos
né? Milhares de encarnações, experiências. A Na gente verdade, tem que se apresentar aqui. né? Nós somos de lá e a gente só veio para uma tarefa aqui, né? E a gente, mais ou menos isso. E eu tenho ainda, sabe, essa dificuldade de fazer de conciliar essas ideias, assim. Mas agora Eu você acredito que nós somos seja, de lá, né? É isso. eu acredito que seja gradativo. Agora tem o gradativo rápido e o gradativo lento. Eu imagino que seja assim. Gradativo que você fala é a chegada? Assim, não, esse acontecimento que ela quer saber como que chega lá, já começa isso, vai devagarinho, eu acredito, gradativamente, devagarinho. Agora tem uns que já vai mais rápido, entende? É o caso do meu sobrinho, né? Então é isso aí. Tem a ver ali com o que a Alcione nos explicou agora há pouco, né? Com o grau de materialização que nós temos no nosso perispírito. Quanto mais avançados nós somos, mais sutil é esse perispírito pelas nossas condições espirituais, e aí mais rápido é essa chegada lá, né? Quanto mais materializados nós estamos, mais ainda que animalizados nós estamos, mais lento é esse processo do lado de lá, porque a gente ainda está muito envolvido com a questão da matéria densa aqui, você vai ter que chegar lá e você vai ter que ser esclarecido, né, esse processo todo aí. O Fabiano levantou a mão, pode falar, Fabiano. Eu tinha levantado a mão, mas você acabou falando tudo que eu ia complementar, né? Ia falar que, eu não sei se a Soraya chegou a assistir o filme Nosso Lar. Se for igual, o que eles falam, aquele processo que o André Luiz passou, ele passa por um processo de triagem, né? Ele chega muito ansioso lá na cidade do Nosso Lar. Aí tem um espírito mais evoluído que pede para ele tomar um copo de água, ficar com a água na boca, para ele não fazer muitas perguntas, né? Aí depois parece que tem várias salas lá e existe os espíritos mais evoluídos, eles já estão trabalhando, né? Eles já... Mas é isso que o Mário falou. É isso mesmo que o Mário falou. Os espíritos mais evoluídos, eles já têm essa missão, né? Eles já... Aqueles que já estão aqueles que já estão mais evoluídos, mais desmaterializados, mais avançados, não vão precisar passar por esse processo que o André Luiz passou. Está entendendo, Fabiano? Isso, perfeito. A gente pontua muito isso porque, às vezes, a gente imagina que isso é uma coisa que todo mundo vai fazer igual, sabe? Então, todo mundo, ao desencarnar, vai ter que passar por essa triagem, vai ter que ser avaliado. Esse espírito está mostrando para nós que não é assim. Né? E estão vários outros aqui. Na própria revista, a gente tem inúmeros relatos, né? E nas outras obras também. Eu não sou conhecedor dessas obras, né? Por isso que, às vezes, eu fico cutucando a Alcione aqui, né? Porque ela estudou muito, infinitamente mais isso. Eu li a obra de André Luiz uma vez só, há muitos anos atrás, mas, com certeza, tem muitos relatos também lá desses desencarnes, onde não é necessário esse processo. Mas como os mais conhecidos, né, os mais estudados estão ali, né, começando pelo Nosso Lar, a gente acaba moldando isso como se todo mundo tivesse que fazer esse mesmo processo. Usando como referência, né? Mas não. Na primeira aula que eu assisti do Cohen, a Marlene até citou um exemplo de um espírito suicida, se eu não me engano, o Guilherme, de uma moça, a Ivone, que ela tinha alugado uma casa, ela era muito sozinha, e ela ouvia, né, uns barulhos à noite, não conseguia dormir, e depois ela fazia a prece, né, fazia as orações todos os dias, o evangelho. Aí depois de um ano, parece que chegaram a ajuda de alguns espíritos, né, para ele poder fazer a passagem, né. Então, tem outros exemplos, sim, e me chamou muita atenção esse caso, eu gostei bastante. Muito bom. Mais algum comentário, meninos? Se não, Só semana isso. que vem... então tá, semana que vem nós temos o restante dessa comunicação aqui, muito interessante, se alguém quiser ler aí antecipadamente para fazer as suas colocações também, para trazer aqui as suas impressões, vale muito a pena, é um dos textos que eu acho mais legais aqui, dentro desses que a gente está estudando aí, tem muitos que são muito bons, mas esse aqui é um dos muito bons também. Então, vamos nos deter nele aí semana que vem, ok? Então, pessoal, até quarta, mesma hora, mesmo local.
Obrigada. Até quarta, boa noite a todos. Boa noite a todos.